tum cha cha tum cha 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 tum. Meu nome é Guilhermina, tenho 24 anos, sou paulistana, mas moro aqui no Rio de Janeiro há cerca de 4 anos. Vim pra cá para estudar filosofia, o que eu faço até hoje, e também faço capacitação em mídias digitais e audiovisual na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. E sou artista plástica contemporânea, trabalho, por exemplo, com escrita, trabalho com pintura, com arte digital e também trabalho com audiovisual. Algumas das relações que eu desenvolvo no meu trabalho são relações que pensam, por exemplo, a questão da realidade, a questão da matéria e imaterialidade, relações entre natureza e cosmologia e relações entre moral e ética. Guilhermina, bloco 3, take 1. Então, pensando todas as camadas que a gente discutiu dentro dessa perspectiva, que a gente refletiu, né, que recai sobre essa ideia de corpo, agora a gente vai se aprofundar para a relação de prática, né? Entender e construir algo num sentido prático, o processo criativo, pensando essas ideias lógicos conceituais que a gente teve até agora, né? Pensando em abandonos e pensando em práticas que a gente vai constituir e pensando também como a gente se relaciona com esse corpo para além de uma ideia de semelhança, né? Pensar também essas relações que recaem sobre esse processo criativo como um processo também que seja fluido, que não seja só dentro de um campo racional, de um campo conceitual no sentido de racionalidade, enquanto a gente tem de racionalidade como um aspecto que não identifica ou que não recai sobre processos, por exemplo, de intuição, ou o que você sente, o que você quer fazer com isso. Então agora eu vou apresentar um pouco as ferramentas que eu trabalho e que se relacionam com o que eu mostrei até agora, que são as obras que eu já produzi e que se utilizam desse campo conceitual, né, dessas lógicas conceituais que a gente conversou até agora, através de ferramentas de softwares específicos como Illustrator, Photoshop e outros softwares que a gente tem a possibilidade de fazer alterações de imagem, de fazer colagens, através disso construir essa ideia desse corpo, dessa silhueta desse corpo, disso que não se relaciona com essa ideia natural de corpo, desmaterializar essa relação através dessas ferramentas. São softwares que eu utilizo sobretudo em computadores, notebooks, né? Existem outros que a gente pode utilizar em smartphone, em práticas também que a gente pense que se tornem mais acessíveis, né? Por exemplo, se eu tô em um ônibus, se eu tô viajando e eu não tenho esses softwares acessíveis, e aí eu quero construir algo, eu tiro uma foto e eu falo, eu quero fazer isso agora, utilizar, por exemplo, o PicArts, construir esse corpo, fazer esse recorte desses objetos, mudar a textura desses objetos, as camadas, através do celular mesmo e construir essa ideia de corpo que a gente conversou até agora. Como reflexão teórica, vou fazer uma breve afirmação, o porquê eu construí essa oficina com essa temática, né? E o porquê da atividade prática. Basicamente, é pra gente entender as possibilidades que habitam o nosso corpo e as possibilidades que a gente possa construir através de qualquer corpo, né? Do meu corpo, do corpo de você que tá assistindo, do corpo que a gente entende enquanto corpo território, como a gente falou. Entender tudo isso como uma variante de possibilidades que habitam locais que talvez a gente nem imagine, ou que a gente nem possibilite se imaginar dentro. Então, basicamente é isso, entender essa atividade, entender essa relação como uma reflexão que, no final, vai expandir a nossa visualidade, o nosso entendimento sobre o corpo e qualquer corpo. Então, gente, como eu falei, a primeira etapa, né, antes de abrir o próprio aplicativo, o próprio software, é você fazer essa busca de imagens. E, geralmente, eu faço essa busca de imagens ou pelo Google Imagens ou por um banco de imagens, que é basicamente um site que armazena várias imagens, e aí essas imagens geralmente têm uma qualidade superior a que a gente encontra pelo Google
Google Imagens, e aí esse site, no caso, é o Stock, banco de imagens. Aí eu faço a busca dessas imagens por esse banco, né, sugerindo algumas palavras como pessoa de perfil, ou mulher de perfil, e aí sugerir as palavras que você quer, referente à imagem que você busca, e aí encontrando essa imagem você faz o download. Na busca dessas imagens, como eu disse, né, sugerindo algumas palavras para que essas imagens contessem essas palavras, por exemplo, nessa atividade que eu fiz, eu usei basicamente 4 imagens. E aí eu busquei uma que era mulher pulando, e aí com a sugestão das imagens que foram aparecendo, com essas palavras que eu coloquei na busca, aí eu encontrei uma imagem de uma mulher pulando que eu achei agradável para usar. Aí outra foi imagem de tomada, para incorporar justamente toda essa relação que a gente falou entre teoria e prática, né, para a gente inserir dentro desse corpo ferramentas que a gente não identifica que são ferramentas naturais desse corpo. Aí outra imagem que eu busquei foi imagem de tomada e outra imagem de luz. E aí, nessa busca de imagens, entender também que essa busca geralmente não é apenas de uma imagem, mas são várias imagens que vão compor um elemento no final que vai ser construído através dessas imagens de busca. Então, a primeira coisa que a gente faz é abrir essas imagens, né? Indo em arquivo e selecionando todas as imagens que a gente fez download. E aí, a próxima etapa, basicamente, é apagar o fundo dessas imagens, né? Já que eu quero só a imagem em si, só o objeto. Não precisa se preocupar em apagar perfeitamente, já que a etapa seguinte, a gente vai selecionar mais os objetos e fazer o contorno desses objetos enquanto o corpo todo. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é selecionando todas essas imagens, das quais a gente já fez a seleção para que compõe esse corpo, redimensionando elas para ir incorporando dentro desse corpo. A próxima etapa é a que eu disse, que a gente vai usar essa imagem, salvando aquela imagem anterior. Ela vai gerar essa imagem, né, da imagem que a gente construiu, redimensionando os objetos. E aí eu vou começar a fazer o contorno com uma ferramenta que se chama lápis. Aí eu seleciono essa ferramenta que se chama lápis, seleciono uma cor geralmente clara para que eu consiga ver esse contorno. E aí eu vou começar a fazer o contorno, que é basicamente uma das partes principais do processo. E aí, nesse contorno, eu vou tentando incorporar também algumas questões que não estão propriamente nessa imagem, como vocês estão vendo, né? Por exemplo, um braço que, ao invés de ser só o contorno do braço, eu vou incorporar alguns fios nele, eu vou incorporar algumas sombras, vou também tentar incorporar outras questões que eu vou construindo. Então, a próxima etapa, depois da gente fazer todo esse contorno, eu seleciono todo esse contorno que a gente fez, aí eu vou em uma opção que é contornar traçado, e aí com isso a gente vai ter um plano, que aí dentro desse plano a gente seleciona outro objeto, né, um objeto com cor, e aí a gente vai em Pathfinder e o objeto ele vai se separar entre a primeira camada e a segunda camada. E aí com isso eu vou selecionar tudo isso, né, aí eu vou gerar essa imagem com todo esse contorno, e basicamente a próxima etapa é a gente pega essa imagem com todos esses contornos, aí eu vou numa ferramenta que se chama Objeto, Caminho, Contornar Traçado. E aí, como vocês estão vendo, o contorno ele vai conter preenchimento. Vou com outra ferramenta que é selecionar, colocar Pathfinder, que aí eu vou cortar essa imagem, fazer a separação de fundo e da imagem. E com isso eu vou selecionando as cores, né? Construindo a imagem agora, já que ela tem contorno, já que ela tem preenchimento, só ir selecionando as cores e a gente tem um resultado final. Aí eu tô selecionando basicamente alguns objetos que eu não tinha incorporado, que eu incorporei depois, que foi uma ferramenta que é do Illustrator, que a gente constitui, a gente pode colocar objetos variados, formas, né, no caso, como o círculo que eu tô usando aí, que aí eu entendo que ele faz parte dessa construção desse corpo todo e ele vai compor esse corpo. E aí só selecionando as cores desses objetos, a gente tem o objeto final, com cores, com as seleções que a gente foi construindo e definindo. Depois, a gente vendo o resultado final, a gente faz o seguinte: a gente gera essa imagem, né?
vai em arquivo, salvar, exportar imagem, e aí a gente tem a imagem como estava no Illustrator, a imagem final. E aí a gente consegue ver os detalhes do que a gente fez, por exemplo, os detalhes do traçado da calça, que tem uma tonalidade diferente do detalhe do traçado do resto do corpo, né, da silhueta no caso. E aí, selecionando as cores, fazendo depois dessa seleção de cores, da definição, dessa definição também se algum traçado vai ter cor ou não, dessas incorporações de outros objetos como os círculos, a gente tem o resultado da imagem final. E aí, após isso, basicamente o que eu faço no trabalho é publicar, já que a gente já tem esse resultado final. Aqui eu deixei a imagem com fundo branco, né? Mas aí é você entender se você quer deixar o fundo branco, ou se você quer incorporar uma cor nele, para que você gere essa imagem com um fundo que tenha uma tonalidade branca ou outra. E aí com isso o trabalho basicamente ele tá feito, tá finalizado. Então, após isso, né, a gente ter esse produto, a gente ter esse corpo, né, finalizado, com toda a relação teórica, é importante entender também que a partir desse corpo a gente consegue entender algumas reflexões da parte teórica que a gente discutiu, né? Esse corpo que constitui dessas propriedades que não são propriedades que a gente entende enquanto propriedades naturais desse corpo. No caso, eu estou usando um corpo, né? Um corpo que a gente entende enquanto corpo humano, né? Como poderia, por exemplo, ser um corpo que a gente entenda enquanto território, ser um corpo que não esteja dentro das propriedades humanas, como a gente disse até agora. E aí, construindo esse corpo, tendo essas reflexões acerca desse corpo que geram reflexões não só através da imagem, né? Que eu acho que é o principal, a gente gerou essa imagem e ela traz algumas reflexões, né? Ela adentra algumas reflexões. Porque essa imagem tem essa cabeça que não é uma cabeça, porque tem esse braço que são fios e não são ossos, porque tem esse aspecto, e aí pode ser o aspecto variado que você vai criar, né? No caso, vocês assistiram o que eu criei, mas aí isso entra dentro da relação de subjetividade do que você vai querer construir, das diferenciações que você vai querer colocar, produzir dentro dessa construção de corpo, e entender isso enquanto uma ferramenta de tanto a reflexão, né? Reflexão a partir dessa visualidade que a gente vai construir, quanto uma reflexão também que vai muito de encontro com o seu próprio corpo, né? Com as próprias relações que você carrega enquanto indivíduo, enquanto relações de vida mesmo, que você quer traduzir isso através de uma imagem, que você quer pegar algumas propriedades dessas, né? E conseguir colocar em uma visualidade que através disso vai trazer essas próprias reflexões. Então, como eu disse, eu faço essa publicação. Essas publicações elas podem ser variadas, né? Eu utilizo essas publicações que eu falo desses trabalhos que eu construo, que tem essa relação com o corpo, como meu trabalho de artista plástica. E aí isso pode entrar também por meu trabalho pessoal, como pode ser um convite para que eu possa construir um trabalho que seja um personagem específico que vá de encontro com essas relações que eu estou trabalhando enquanto parte teórica e parte prática, né, dessas visualidades. E basicamente é isso. Eu convido vocês então para produzirem, para pensarem sobre essa questão do corpo, né, e pensarem também no próprio fazer. Como vocês viram, eu fui incorporando algumas questões que a gente não tinha debatido na relação teórica, né, que ela é tão importante quanto para a gente construir essa parte prática, mas entender a parte prática também como uma relação muito importante, e que você vai entender que algumas coisas vão surgir, vão querer se incorporar a partir dessa produção mesmo. Então convido vocês que estão assistindo a produzirem, né? E convidando vocês novamente para construírem esse corpo com essa relação teórica de visualidade prática, e aí com isso entender essas questões que atravessam a gente de forma subjetiva, de forma também compartilhada. E finalizando esse seu processo individual, convido vocês para compartilhar
compartilhar essa atividade prática final, essa experiência de vocês, pra gente construir essa relação de pensar o que a gente construiu e o que a gente entendeu e o que você também sentiu dentro dessa prática, né? Pensar a prática enquanto uma ferramenta importante para o processo criativo e a prática enquanto o próprio processo reflexivo. Convido vocês para compartilhar esses trabalhos com a gente, marcar a gente, compartilhar também sua experiência descritiva dentro dessa prática, dessa atividade.